Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você e com toda a sua família. Hoje nós vamos estar estreando aqui no nosso canal um novo quadro onde falaremos sobre arqueologia bíblica mais especificamente. E hoje nós vamos estrear este quadro com o assunto sobre o cilindro de Ciro, este aqui que aparece do meu lado. É provável que você já tenha ouvido falar, mas se ainda não ouviu falar, o cilindro de Ciro é um importante achado arqueológico para a arqueologia bíblica. Isso porque ele contém algumas inscrições da época da conquista da antiga Babilônia pelo rei persa Ciro, que comprovam profecias da Bíblia relacionadas a este evento, mostrando que a Bíblia é confiável e realmente um livro autêntico. Eu quero então convidar você nesse momento a ler aqui na Bíblia essa profecia e vamos discutir juntos o cumprimento dela, baseado no que está também escrito neste cilindro de Ciro. Então vamos abrir nossas Bíblias aqui no livro de Isaías. Nós vamos ler inicialmente o capítulo 13 e os versículos 1 e 7, que servem de pano de fundo, por assim dizer, porque é onde se começa a profetizar sobre a conquista da Babilônia e a consequente libertação dos israelitas. Para que entendamos primeiramente o contexto histórico do que nós vamos falar, a situação é a seguinte: o povo de Israel havia se desviado dos caminhos do Senhor. Apesar dos profetas que Deus enviou a eles, alertando-os do perigo de agirem daquela forma, o povo continuou agindo de forma rebelde, desrespeitando as leis de Deus. Por fim, o povo então foi levado ao cativeiro, onde ficariam na Babilônia por 70 anos. Mas o profeta Isaías predisse que ao final deste período, Deus levantaria um governante estrangeiro que por sua vez conquistaria a Babilônia e libertaria os israelitas para que estes retornassem à sua pátria e pudessem assim voltar a adorar o único Deus verdadeiro. Então, Isaías 13 começa a profecia de Isaías sobre este acontecimento. Isaías 13, versículo 1 diz assim: sentença contra a Babilônia, que Isaías, filho de Amós, recebeu numa visão. Versículo 7 agora. Por isso todas as mãos desfalecerão, e o coração de todos se derreterá. Agora, um pouco mais à frente, no capítulo 44, nós vamos observar mais alguns detalhes que o profeta Isaías deu em sua profecia sobre essa vindoura conquista da Babilônia. No capítulo 44, versículos 26 até o 45, versículo 2, Isaías profetizou o seguinte: eu confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Digo a respeito de Jerusalém: ela será habitada, e a respeito das cidades de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Digo à profundeza do mar: seque, e eu secarei os seus rios. Eu digo a respeito de Ciro: ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Digo também de Jerusalém: será edificada, e do templo seus alicerces serão lançados. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem, como pela mão direita, para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir diante dele os portões que não se fecharão. Eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Essa profecia de Isaías nos fala sobre alguns acontecimentos que se dariam no momento da conquista da Babilônia. E podemos destacar 4 coisas muito importantes aqui. Primeiro, que
Foi profetizado por Isaías que o conquistador da Babilônia, que por sua vez libertaria os israelitas do cativeiro, seria um governante chamado Ciro. Um segundo ponto muito importante também é que aqui diz na profecia que rios secariam. Um terceiro ponto importante é que os soldados da Babilônia não ofereceriam resistência, estariam enfraquecidos. E um quarto ponto é que as trancas da cidade, os portões da cidade estariam abertos. 4 detalhes importantes que nós podemos observar lendo esses textos da Bíblia. E é muito interessante que isso se cumpriu exatamente como está escrito na palavra de Deus. Tanto o cilindro de Ciro quanto os historiadores Heródoto e Xenofonte atestam a veracidade desses detalhes que se cumpriram por ocasião da conquista da Babilônia. Babilônia era uma cidade incrivelmente fortificada. Ela, além de possuir muralhas grandiosas, bem feitas e altas, que impediam ou dificultariam qualquer tentativa de invasão, ela tinha também um fosso em volta, que era abastecido pelo rio Eufrates. Isso dificultava imensamente qualquer exército que tentasse invadir Babilônia. Mas é aí então que entra o cumprimento da profecia, porque foi predito que o rio secaria, e de fato a história nos confirma que os engenheiros de Ciro, de forma muito inteligente, desviaram as águas do rio Eufrates num ponto antes de chegar na cidade de Babilônia. Como consequência disso, esse fosso que circundava a Babilônia secou. E isso possibilitou que os exércitos, o exército de Ciro, passasse a pé, indo em direção para conquistar a Babilônia. Um outro detalhe muito interessante também é que, naquela noite fatídica, o rei Belsazar da Babilônia estava dando um grande banquete para cerca de 1000 pessoas da sua corte. E todos ficaram muito embriagados, inclusive os soldados que estavam ou que tinham a responsabilidade de cuidar dos portões da cidade. E conta-nos a história que realmente eles nem sequer fecharam os portões. E então, quando o exército de Ciro passou pelo fosso seco e chegou aos portões da cidade, não houve então resistência nenhuma. Tanto os portões estavam abertos, como os soldados também estavam embriagados e não ofereceram nenhuma resistência, cumprindo a profecia que menciona que realmente eles estariam desfalecidos, estariam sem força, sem poder para lutar. E realmente o exército então conquistou a cidade sem precisar sequer lutar, como foi predito. Por que tudo isso aconteceu? A profecia deixa claro que isso seria dessa forma porque Deus estaria à frente do exército de Ciro para garantir a vitória. E foi o que aconteceu. E o que podemos aprender desse relato? Nós podemos aprender que a palavra de Deus é confiável. As profecias bíblicas são confiáveis, porque não procedem de interpretação particular. As profecias da Bíblia são autênticas porque realmente procedem do Criador, procedem de Deus. E, portanto, podemos depositar a nossa confiança naquilo que a palavra de Deus diz, porque tudo aquilo que ela diz e prediz realmente vai acontecer. E, portanto, podemos pautar a nossa vida realmente pelo que está escrito, porque assim faremos bem-sucedido o nosso caminho. Uma outra lição que nós podemos aprender desse acontecimento é que Deus é soberano sobre todos nós. Belsazar se achava um rei muito importante e muito insolente também, pois ele tomou a liberdade de pegar os utensílios do templo sagrado que havia sido saqueado por seu pai décadas antes e usou aqueles utensílios para beber vinho
de uma forma arrogante, demonstrando falta de respeito para com aqueles utensílios sagrados da adoração no templo. E Daniel, o profeta Daniel, que estava na Babilônia por ocasião da conquista de Ciro sobre a Babilônia, nos dá inclusive outros detalhes. No capítulo 5 de Daniel, versículos 26 a 28, a palavra de Deus nos mostra que naquele momento, durante aquele banquete de Belsazar, um acontecimento sobrenatural, espantoso aconteceu. Enquanto Belsazar e seus convidados estavam se embriagando, utilizando de forma desdenhosa, de forma desrespeitosa os utensílios do templo, conta-nos a palavra de Deus que uma mão misteriosa começou a escrever na parede algumas palavras que Daniel registrou como sendo Mene, Mene, Tekel e Parsim. Essas 4 palavras, em resumo, estavam dizendo que o reinado de Belsazar havia acabado ali naquele momento e Babilônia seria entregue aos medos e persas. E de fato é o que aconteceu. Naquela mesma noite, Belsazar foi assassinado e Babilônia foi conquistada por Ciro, comprovando e cumprindo assim a profecia bíblica de Isaías. Portanto, finalizando este estudo arqueológico, esse breve resumo arqueológico desse achado que é o cilindro de Ciro, nós observamos assim que a palavra de Deus só tem a ganhar com a arqueologia. Cada vez mais, descobertas arqueológicas têm confirmado relatos da Bíblia, comprovando-nos que a Bíblia é de fato a palavra de Deus para os seus filhos, que somos nós. E, portanto, faremos bem em estudar este livro, meditar nele e guiar nossas vidas pelo que está escrito nele. Que Deus abençoe você e a sua família. Se você gostou deste vídeo, também eu peço que você nos abençoe. Curta o nosso canal, se inscreva em nosso canal, compartilhe os nossos vídeos com os seus conhecidos, nos seus grupos de WhatsApp, e assim você estará ajudando o nosso canal a crescer e assim poderemos colocar outros estudos como estes gratuitamente à sua disposição. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.